Boa tarde a todos. É uma honra voltar aqui a essa nobre tribuna. Em nome do presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. José Irangalo, agradeço o convite, a honra, e em seu nome, Excelência, cumprimento todos da mesa e do plenário. O motivo do Conselho Federal de Medicina estar aqui hoje é porque trata-se de um tema de suma importância para a saúde pública e para a medicina e para a sociedade. Queria elogiar também o diretor da Anvisa, Dr. Antônio Barra, e os seus vice-presidentes, diretores, pela decisão sensata, na qual, na minha opinião, a audiência pública já fez cumprir seu papel, que foi, na data de hoje, revogar a Resolução 3915, que foi tomada no dia 18 de outubro em caráter liminar, ou seja, excepcional e precário, por conta da legítima preocupação de algumas sociedades médicas, principalmente a endocrinologia e a gineco-obstetrícia, de que poderiam estar tendo eventos fatais ou de grave relevância à saúde pública envolvendo a questão de implantes hormonais. Diante dessa legítima preocupação das sociedades e do risco de dano irrecuperável, a Anvisa tomou a decisão de, num primeiro momento, proibir em território nacional a produção, comercialização, venda, prescrição de qualquer tipo de hormônio pela via implantável. Bom, seguido a isso, o CFM foi procurado de imediato, porque nós já tínhamos uma resolução do ano de 2023, a qual a relatora encontra-se aqui no plenário, que é a Resolução 2333 de 23, que regulamenta a prática médica desse tipo de prescrição, senador, aonde já vedava a prescrição de hormônios para fins estéticos ou para ganho de performance, como um todo. E, ao contrário do que algumas pessoas fizeram levar à Anvisa, o sistema conselhar CRM e CFM está, sim, atuando de forma firme e vigorosa na coibição de médicos que estão fazendo prescrição errada ou prescrição anômala ou indevida desse tipo de medicamento. O número de sindicâncias, e eu falo também como delegado superintendente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, que é o maior conselho regional do país, é onde a gente tem tido mais casos desse tipo. O número de denúncias e sindicâncias abertas deste tema subiu mais de 120% no último ano, e os conselhos têm atuado de maneira rigorosa em relação a esse tema. Fomos procurados pela Anvisa e também recebemos ambas as partes, tanto o lado que era contra, quanto o lado que era a favor da resolução. Eu tive encontros com vários dos membros que aqui estão presentes, cada um botando o seu ponto de vista. Em resumo, ficou claro que a Anvisa, naquela preocupação legítima de tentar evitar um dano à saúde pública, acabou cometendo um certo exagero ao fazer uma proibição geral ampla e restrita. E a posição que o CFM adotou naquela época era de modular a decisão para proibir especificamente o uso estético e o uso para ganho de performance e liberar a produção, comercialização, venda para fins clínicos em geral, mesmo não tendo as melhores evidências do mundo para esta prática. Mas isso é uma coisa que eu, Francisco, e depois no CFM a gente tem falado, a gente tem que parar um pouco com essa história que eu chamo de evidencismo. Aquilo que eu não quero, senador, eu fico exigindo a evidência máxima disponível na literatura, que é muito difícil de conseguir. E aquilo que eu quero, eu relevo, não precisa. Posso dar dois exemplos, né? Tanto da questão da pandemia, onde esse tema foi muito usado, né? Como, por exemplo, a própria questão do canabidiol, que apesar das evidências fracas, porém tem um uso social muito relevante, as mesmas sociedades não fazem esse nível de exigência que estão fazendo para o hormônio. Então, a gente tem que pensar no paciente. Acho que o foco aqui é o cidadão, é o paciente, o que ele precisa, o que tem de evidência. Então, o que ficou acertado e que, graças a Deus, na data de hoje, foi publicada? A Anvisa modula a decisão para que seja vedado, continuado proibido, o uso estético e para ganho de performance. Vai ser proibida a publicidade das farmácias e dos médicos, que já está proibida pelo CFM, com relação a este tipo de uso. E a Anvisa também vai precisar fazer algumas alterações em resoluções que não podem ser feitas para o RE, que é, por exemplo, a pedido do Conselho Federal de Medicina, a prescrição desses hormônios agora será sobre receita com retenção, senador.
Com isso, a Anvisa vai ter o controle exato de quem está prescrevendo, o que está prescrevendo, para quem está prescrevendo. E o principal, quem não é médico não vai mais conseguir prescrever, que era uma outra coisa que estava ocorrendo. Não médicos, com todo o respeito, né, estavam fazendo uso desse tipo de substância e a culpa caía no médico. Tá? Então, dito isso, vai ser criado agora, senador, um grupo de trabalho com participação do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa e outros atores das sociedades, né, filiadas à AMB, para a gente trabalhar as evidências disponíveis, para a gente poder modular, regulamentar de uma maneira mais sólida esse mercado de atuação na saúde. E o médico que quiser burlar ou bypassar, ou querer falar agora que só trata endometriose, e aí quando você vê não tem nada de endometriose, esse médico vai ser, sim, submetido aos critérios, às questões que a lei impõe sobre ética médica e, às vezes, até no âmbito penal ou civil. Agora, o que não pode, e eu repito isso, eu peço um favor às sociedades que me ouçam, não pode ficar essa coisa de que eu não quero, é minha bandeira, eu vou na Anvisa e proíbe. Porque seria a mesma coisa que eu falar, como tentaram falar, mas o CFM não dá conta. Claro que dá conta, é só denunciar. É a mesma coisa que eu falar que eu nunca vou impedir alguém de dirigir bêbado, então, para diminuir o número de mortes no trânsito, eu vou proibir o carro. Para diminuir o número de mortes e eventos por arma branca, eu vou proibir a faca. Ou o exemplo que eu dei na época, que eu falei, se o problema é o uso indevido do implante hormonal, então eu também vou proibir o soro, o equipo e a agulha, porque tem gente que faz soro da beleza. Não é por aí o caminho. Tá? Então, eu queria deixar bem claro que a posição do CFM é pela defesa da autonomia do médico, a autonomia do ato médico, que não pode ser confundida também com liberdade sem controle. O Conselho Federal de Medicina está aberto para todos, para ajudar nessa discussão, para colaboração. Esse tema não vai se encerrar aqui e eu queria fazer, em nome do Conselho Federal, um agradecimento especial ao senador Jorge Seife, sua liderança nesse processo, ao empenho político que o senhor arregimentou. Foram quase 30 senadores que assinaram em conjunto esse pedido de audiência pública, foram essenciais para que a gente conseguisse modular a decisão nos termos que o CFM sempre quis, que a Anvisa modulasse essa decisão, igualando o que o Conselho Federal de Medicina já havia modulado. Assim, a gente consegue uma harmonização na sociedade com relação a esse tema, evita conflitos, evita que uma entidade tome uma coisa e outra entidade tome outra coisa. A gente não pode levar essa luta para o pessoal, não é uma vitória do CFM, do Francisco, do senador Jorge Seife, é uma vitória da sociedade e também a moderação nesses momentos é sempre útil para a gente poder pensar, até que ponto eu estou protegendo a sociedade, até que ponto eu estou maltratando um paciente. Né? Tem casos que têm que ser investigados? Tem. Mas, por exemplo, os casos que foram levados pelas sociedades para a Anvisa, que no início representavam risco real, não houve comprovação do nexo entre o óbito e o produto em si. Não estou falando que não teve. Mas a gente precisa também investigar a fundo esses casos e culpabilizar quem foi o responsável pela prescrição inidônea, pela prescrição errada. Com isso, eu encerro minha fala. Infelizmente, agora eu vou ter que sair, porque vai ter outra bomba lá no CFM, que é uma audiência sobre PMMA, que é um tema que vai vir para essa casa, com certeza, em breve. Mas eu queria me deixar à disposição dos senhores. Podem ir lá no Conselho Federal de Medicina, podem ir no CREMESP em São Paulo, me procurar. A gente está disposto a conversar com todos vocês. Um abraço, senador. Parabéns pela sua liderança. Muito obrigado, doutor Francisco. Perfeitas palavras do senhor. É sempre bom quando o órgão de regulamentação regulamenta e não proíbe, não suspende, que respeita a liberdade médica e, logicamente, protege a sociedade. Obrigado pela participação do senhor.